Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, eu sou a Cláudia Roveri e essa aula de hoje é uma continuação da aula anterior, que foi as flores sobre aquarela. Hoje nós vamos fazer um bordado pequenininho, porque ele faz parte de um projeto que será finalizado no próximo vídeo. Então serão 3 aulas, né? Já foi a outra, que nós bordamos aquelas flores em cima da aquarela. Eu sei que muita gente gostou, eu recebi muitos feedbacks elogiando e querendo mais sobre essa técnica assim mais moderna, mais descontraída, que eu falei que eu me inspirei no meu próprio bullet journal. Eu gosto muito dessa pegada de flores estilizadas, uma line art, bordar line art, eu gosto bastante. Então hoje será um desenho pequenininho, iremos mexer com aquarela também. Se você tem dúvida da aquarela que eu usei, volta na aula anterior, eu vou deixar o link dela aqui no card. É importante que você veja a outra aula, né? E depois nós iremos bordar uma peça que eu acho que você vai gostar bastante. Então vamos para a aula. Namastê! Bom, depois de imprimir o risco, né, já passei aqui para o meu tecido. Eu usei um tecido de algodão com acabamento, aquele sem goma de fábrica. E esse risco que está aqui, esse retângulo, né, será a nossa margem de costura. Então, deixe um espaço para você também poder colocar seu bastidor. Eu acabei cortando com 18 por 18, usei a aquarela da Winsor & Newton, como eu demonstrei na aula anterior. E você vai precisar de um pratinho, um godê, um tecidinho, um papel toalha, água, e eu usei o pincel da Ceramic número 6. Então eu vou começar pegando um azul com o ocre, deixei aqui as cores para você ter referência, né, do que eu usei. Coloquei um pouquinho de água, aí eu coloco a misturinha que eu fiz na água. Eu acho mais fácil do que acrescentar água na mistura. Então aqui eu coloquei um pouquinho mais de azul. Eu quero chegar num tom de azul meio acinzentado. Então eu vou misturando até chegar na cor aqui que eu quero. E nós vamos pintar essa primeira folha, eu vou tirar o excesso. E eu começo pelo meio aqui, não vou muito na extremidade, porque é diferente, né? A aquarela no tecido, ela vai se expandindo, então é bom a gente não ir muito na extremidade logo de cara. Assim, a gente pode controlar melhor. E aqui, com o pincel um pouco mais seco, vou fazer essa parte. Veja que o meu pincel já está bem menos aguado. Aqui, como se trata de uma pintura mais moderna, né, um propósito diferente, a gente não vai se importar muito se sair do risco, como eu já tinha falado lá na primeira aula. E aqui eu vou misturar, para fazer o amarelo, misturei o ocre, e aqui eu estou usando a tinta menos aguada, menos diluída. Então eu posso até chegar um pouco mais na extremidade. Veja que o meu pincel está bem mais seco do que o que eu fiz ali com o azul. Vou fazer um pouquinho aqui. E vou colocar mais um pouquinho de amarelo nessa parte da pétala. Ela não vai ser totalmente pintada, porque eu me baseei num desenho que eu fiz, uma aquarela que eu fiz no papel. Veja como que ela ficou, e eu tentei reproduzir no tecido. Agora, com a aquarela já seca, lembrando que não seque com secador nem com ferro, senão vai apagar seu risco. E o bordado eu fiz com a linha preta, um fio só. E eu vou fazer todo o contorno com o ponto atrás. Eu não faço o ponto atrás da maneira mais tradicional. Eu demonstrei bem isso na aula anterior e vou mostrar aqui para você rapidamente o movimento aqui do ponto. Eu vou para frente, volto, ao invés de ir lá para frente de novo, eu volto aqui no último ponto.
vou para frente, agora sim vou para frente de novo, volto no último ponto e saio no último ponto. Assim a linha fica bem contínua, fica um ponto atrás bem mais lisinho, sem muitas interrupções, sem as interrupções ficarem aparentes. Então, eu vou demonstrar mais um pouquinho aqui, mas eu fiz da mesma forma todo o contorno aqui da flor e do caule. Depois, o que vai mudar o ponto serão nas folhinhas e nos pistilos. Então, aqui, faça assim todo o contorninho. Agora, eu já fiz todo o contorno, fiz algumas folhinhas, né? Aqui do lado esquerdo, e eu vou te mostrar aqui do lado direito. Agora, nós passamos para 2 fios. E eu vou fazer o ponto margarida. Então, eu deixo uma laçada. Antes de entrar com a linha lá para trás, eu pego a laçada e prendo. Não puxa muito para a folhinha não ficar fechada. Então, de novo, saio aqui na extremidade da folha e não vou puxar muito. Assim ela fica uma gotinha. Volto aqui no mesmo lugar. É importante que você volte no mesmo lugar onde a linha está saindo, para que o ponto margarida fique bem definido. Veja, eu volto no mesmo lugar. Entro na laçada e prendo. E agora aqui o último. As folhinhas agora já estão prontas. Vamos fazer os pistilos com o ponto pistilo. Agora eu vou voltar a usar um fiozinho só. Ele parece o nó francês. Vou dar 3 voltas, só que em vez de sair ali no mesmo lugar da linha, eu vou lá para cima. E aí eu faço meu ponto lá longe. Volto aqui no miolo. 3 voltinhas na agulha e saio lá em cima. E assim eu vou preenchendo todos os pistilos aqui do miolo da florzinha. Sempre 3 voltinhas, não abandone essa linha, segura com o polegar para que o nozinho fique bem certinho. Segura a linha. E aqui o último ponto, e o nosso bordado ficou assim. Lembrando, esse retângulo será nossa linha de costura para o próximo projeto, então reserve esse desenho. Você também pode usar esse lindo risco numa toalhinha, onde a sua imaginação te levar. Eu espero que você tenha gostado da aula. E até o nosso próximo episódio.